Olá, líder visionário, bem-vindo a mais um episódio do podcast Os Códigos do Empreendedor, onde aqui nós vamos trazer histórias inspiradoras, insights valiosos, diretamente da fonte do mundo dos negócios para que a gente possa facilitar a tua jornada enquanto empreendedor. Eu sou Fabiano Bórmida, estou à frente do Instituto Caminhos do Êxito e também hoje em parceria com o meu sócio que está aqui dentro do estúdio podcast, com a agência Camex Digital, e nós estamos muito felizes porque temos convidados extraordinários. Eu tenho absoluta convicção que o episódio de hoje vai estar recheado de códigos poderosos para que você possa se inspirar e já colocar em prática. É isso aí, eu sou a Tatiane Bórmida, também envolvida com inúmeros negócios e oportunidades de levar conhecimento, experiências e transformação para a vida das pessoas. E hoje nós estamos alegres demais porque os nossos convidados são uma grande inspiração para mim. Eu quero poder falar sobre que são pessoas autênticas, que são pessoas simples e que lideram o mercado de comida aqui na nossa cidade. E o lema é comida de verdade na velocidade um fast food. Vocês vão conhecer e vão se encantar assim como nós. Então sejam muito bem-vindos, Augusto e Pamela Salfert. Obrigado. Boa noite. Estamos hoje à frente do Comida Urbana, né? E é muito legal porque, de uma certa forma, a gente consome o produto de vocês e é, de fato, aquilo que vocês vendem, né? Então sejam muito bem-vindos e queremos ouvir um pouco da história de vocês. E a primeira pergunta é, individual, para cada um no seu tempo, onde que vocês perceberam, assim, lá da infância, um primeiro traço de empreendedorismo, assim, como é que começou o empreendedorismo na vida de vocês? Acho que tem que ser eu, né, amor, a falar, porque, na verdade, isso é uma coisa minha, assim. A Pamela, muito minha parceira, me apoiou em tudo que a gente quis fazer. Mas desde pequeno, quando me perguntavam o que eu queria fazer da minha vida, eu queria ter uma empresa. Tentei ter uma loja de camiseta quando eu tinha uns 11 anos, mas quem que ia me investir em mim, né? Não, eu não tinha aquele pai próximo, assim, ou mãe para, meu filho vai fazer um negócio diferente, vou investir. Mas eu sempre tive essa vontade. Aí eu fazia site para os outros desde pequeno, desde os 11 anos. E aí quando perguntavam para mim o que eu queria fazer quando eu crescer, eu dizia, eu não sei, mas eu quero ter uma empresa. Mas do que eu não sei. Aí nos testes vocacionais que teve, deu arquitetura, direito, fui pro direito. Porque precisava estar na faculdade para entrar no quartel na NPR. E aí dali foi, né? Mas na infância foi nessa época, assim. Desde pequeno eu já tinha essa ideia na mente. E quando tu pensava, assim, em fazer alguma coisa, qual era o impulsionador, assim? O que tu tinha em mente para dizer, bom, eu quero vender camiseta, eu quero fazer qualquer coisa? O que é que tinha aí nessa cabecinha interna de fazer? A minha mãe trabalha muito. Minha mãe é funcionária. Minha mãe é a melhor do que ela faz no ramo. E ela tem um teto de salário. Ela é a melhor do mundo, ela já foi em vários países divulgar. Hoje ela é presidente da Emater, instituição gigantesca, mas ela tem um teto de salário. E aquele teto me incomodava muito. Então quer dizer que mesmo que eu seja extraordinário, que nem a minha mãe era, eu vou chegar e ter um teto. Então era isso que eu pensava. Se eu trabalhar por mim, o teto é eu que vou decidir. Claro que não vai dar para todo mundo ser milionário, mas alguém vai ter que ser. Isso aí. Né? O que eu fico pensando, assim, que com 11 anos, o quanto, de uma certa forma, você já era avante, talvez, dos teus colegas da mesma idade, né? Para já ter essa percepção, né? Porque, cara, estamos falando de uma criança de 11 anos, né? Isso é muito legal, cara. 11, 12, 13 ali, aquela época. Até os 14 eu tinha o site pronto já. Só que eu não tinha nada de dinheiro para fazer nada para vender, assim. Faltou, talvez, coragem também em mim, mas eu não tinha condições de fazer. Mas eu tinha É que eu ia pra praia no final do ano. Eu via meu pai uma vez por ano. Então eu ia pra praia. Ele me levava pra praia. E na praia, Santa Catarina, geralmente tem aquelas camisetas engraçadas, sabe? Madruga. Aquela, tipo, uma é a frase Puma. engraçada, alguma coisa assim, Aquela né? que é tipo Puma. Tipo uma sátira, né? O logo da Puma, mas é o Pumba. Escrito Pumba. Legal. Então eu fiz uns 50 modelos, aprendi a vetorizar no Corel por isso. É por isso que eu sei fazer as artes hoje. Eu aprendi para fazer isso. Tem um propósito. E aí eu aprendi a fazer e fiz um site. Comprei um domínio, era camisoeira.com. Era trimaço o site, só que nunca foi pra frente. Eu não sei porquê, mas nunca foi pra frente. Mas tudo que eu aprendi naquela época
foi essencial pra gente começar. Hoje. Porque Você é desde natural de onde? Canguçu. Olha aí. Mas que fui legal. lá nascer só. Uhum. Fiquei um ano, nem isso lá. Depois a gente morou em Brasília com a mãe. E aí depois a gente veio pra Pelotas e pra cá ficou. Que legal. Tu é de Pelotas? Eu sou de Pelotas. Minha mãe é de Canguçu, nascida e criada, assim, veio para Pelotas na adolescência. E o meu pai é carioca, acabou vindo pro Rio Grande do Sul com 18 anos também. Mas eu sou nascida e criada aqui na cidade do Doce. E eu, assim, Isso explica muita coisa. eu nunca imaginei que eu ia empreender. Eu sempre achei que eu ia ser CLT. Eu achava que eu ia fazer um concurso e ter um bom salário. Mas o teto não era uma coisa que me incomodava. Uhum. E não sei se é porque eu não tinha coragem ou não, mas realmente não era uma coisa que me instigava. Eu acho que não era questão de medo. É só porque nunca me chamou a atenção até eu conhecer o Augusto. O Augusto sempre foi muito empreendedor mesmo. E eu sou formada em Direito e até o meio da faculdade eu achava que eu ia fazer um concurso, eu achava que a minha vocação era ser juíza, porque eu era boa em argumentar. Na verdade, isso os nossos pais dizem pra gente, né? Ah, tu tem que fazer Direito porque tu é muito bom em argumentar. Mas acho que qual é o filho que não é bom em argumentar com os pais, né? A Sofia tem 4 anos, ela tá pronta. E a gente vai acumulando prática ao longo dos anos, né? Então, eu acho que foi uma coisa que nasceu do nosso relacionamento mesmo. E Vocês hoje eu se não conhecem? imagino Te diferente. conhece há quanto tempo? A gente se conheceu, só se 17 conhecer mesmo quando a gente tinha 16 para Há 17. 17 anos. A gente se conheceu nos 14, 15. Isso, no primeiro ano do ensino médio. Que legal. A gente era da mesma turma, só que todos meus amigos eram da outra turma. E aí eu peguei e troquei no primeiro ano de turma. Aí eu saí da turma dela. Mas a gente era bem amigo, assim. E ela não acredita. Ela era demais pra mim. O Augusto era muito extrovertido na escola, muito mesmo, assim. Ele era comunicativo, da forma como ele é hoje, né? Então, ele conversava com todo mundo, independente da idade que tivesse, independente da classe social, independente da turma que fosse. E aquilo me chamou muita atenção. Porque eu sempre me senti, assim, aquela defensora dos fracos e oprimidos. Eu não gostava de ver ninguém sofrendo bullying, que na época também nem chamavam de bullying, né? Mas, então, me chamou a atenção ver um cara que não distinguia as pessoas. Legal. Mas na escola, assim, era... Se conversava muito. Tinha depoimento do Orkut, não sei se você se lembra do Orkut. Aqueles depoimentos não aceita, por favor. Ah, tá doida. Tinha vários depoimentos um pro outro, só que eu nunca me aproximei a ponto de ter uma relação... De ficar assim, eu acho que estragaria nosso relacionamento depois, né? Porque O relacionamento do Orkut. nós já teríamos ficado na época do colégio, assim, porque realmente eu tinha bastante facilidade de conversar com os outros, mas passar nesse ponto com ela eu achava, eu nunca tinha, apesar de achar ela linda, né? Ela realmente só verificava uma coisa certa. E claro que depois ficou, né? Depois de te conhecer, ficou mais linda Mais ainda. linda né? ainda. Com certeza. Assim como a minha esposa, né? Ela ficou mais linda. E aí e a gente se formou, a gente nunca mais se viu, a gente ficou 3 anos ali estudando na sala um do lado do outro, né? Mas a gente tinha esse relacionamento de amizade próxima, mas nada além disso, né? A gente se formou, e aí deu o quê? Uns 5 anos, a gente se encontrou de novo na faculdade. Viu o motivo pelo qual tu entrou pra Direito? Eu estudava de noite, aí passei pra manhã. Ele entrou um ano antes de mim na faculdade, porque ele saiu do colégio direto pra faculdade pela questão do NPOR, né? Só que eu resolvi fazer um ano de cursinho porque eu queria passar pra federal. Porque eu não queria pagar a faculdade. E aí, naquelas provas, né, de aptidão, deu que eu era pras exatas, isso. E aí eu fiz o vestibular para engenharia civil, passei, só que eu não tinha dinheiro para pagar. Nada a ver essas coisas. Nada a ver, olho pra né? vocês hoje e digo, estaria, graças a Deus, né? Só que aí o direito eu passei e o direito dava bem certinho. O que eu recebia de pensão do pai dava bem certinho para pagar. Eu pensei, é isso, que show, o direito é uma faculdade muito legal, vou fazer. Então toda a pensão ia 100% para pagar a faculdade. Que investimento, né? É legal. Só pra conhecer esse moço, quer dizer, reconhecê-lo. Aí lá no terceiro semestre, Tudo isso já, acho que era mais pra frente. Não, no terceiro semestre, que foi aí que eu comecei a pegar provão.
Que até ele começou a me distrair. A gente se É que o direito é muito... reencontrou. Não, o direito é muito fácil. É uma piada de fácil. Imagina. Não, Não. precisa... Não, é muito fácil. Direito é fácil, mas o Augusto ele tem uma facilidade para captar as coisas que eu passava a aula inteira copiando, anotando, olhando, e às vezes ele se saía melhor numa prova sem prestar atenção. É que direito é argumentação, né? Então as perguntas geralmente não são de marcar. Compreender. E não são de marcar. Então tu tem que tentar enrolar ali na questão. E eu era bom em enrolar. Claro. Mesmo sem saber o assunto. É que na realidade é o seguinte, né? Olhando por um pouco da nossa visão de conhecimento de pessoas, né? O teu perfil comportamental, ele traz um pouco desse nuance, assim, né? Da facilidade de enxergar o que a maioria não enxerga antes, né? Consegue visualizar as coisas, né? E ao mesmo tempo pega rápido, né? Isso te facilita muito, né? Ao mesmo tempo, em alguns outros pontos, talvez aquilo que talvez não gere tanto motivação, aí tu não conecta, entende? É interessante isso, né? Muito bacana. É um grande diferencial. Na verdade, tu é bem trabalhado. Agora a gente está aqui dando diagnósticos, né? Tu é bem trabalhado, porque pelo teu nível de extroversão, quando tu realmente tem um compromisso, tu vai lá e faz cumprir. Sim. Claro. A maioria das pessoas que tem esse perfil mais extrovertido não liga muito para prazo, por exemplo. É que a minha mãe sempre foi muito regrada, tipo, principalmente Então horário. isso é muito interessante. Tem duas coisas boas. É que tu consegue tirar esse proveito, né? Quer dizer, o lado da criatividade, eu digo, todo negócio, ele se favorece quando tem alguém criativo. Porque é isso. Sim. É poder enxergar onde a maioria não enxerga. E se tu tá gastando muita energia, às vezes o campo criativo fica até diminuído, né? Mas aí quando tem alguém que enxerga longe, nossa, esse é um grande facilitador. Com certeza. Tenho grandes amigos e grandes empreendedores que vão muito bem no negócio. Vocês têm tudo para isso. Porque aí o que acontece? Um pondera o outro, né? É legal, né? Sim, e tu tá ali segurando o pé dele, né? Ele voando e tu tentando segurar. E vice-versa, né? A gente a gente tenta ser bem o contraponto um do outro, assim. Legal. Se um tá muito nervoso, o outro já tenta ficar mais calmo, mesmo estando nervoso. Mas, pô, ela já tá nervosa. Se eu vir chegar nervoso junto, vai dar uma explosão aqui, né? E aí, depois das camisetas e tudo mais, teve mais alguma coisa antes? Ah, teve muita coisa. É que uma grande dor que eu tenho é não ter crescido com meu pai. Já comentei, vocês já sabem sobre isso. Porque meu pai é muito empresário. A veia empresarial eu tiro do meu pai, assim, eu acho, né? Mesmo sem ter convívio com ele. Hoje nós nos damos super bem, né? Mas é uma pena, assim, na minha vida. Por quê? Porque o meu pai me apoia em tudo. O meu pai, ele é o super apoio, enquanto a minha mãe é o super pé no chão, assim. Sim. Perfis diferentes, né? Bem distintos. Então eu falo, pai, eu quero fazer tal coisa, vamos fazer aqui em Joinville, ele mora em Joinville. Aqui em Joinville tem uma fábrica de não sei o quê, já fazer não sei o quê. Então quando eu tinha ali uns 20 anos das lixadeiras, estava contigo já? Ah, sim, Quando eu tinha uns 20 anos, tava na moda, não vingou tanto, na construção civil ficar um pouco mais moderno, assim. Então tinha uma lixadeira de parede, que tu acoplava um aspirador na ponta dela. Hoje se usa mais, mas não usa tanto na cidade, assim. E aí tu vai lixando enquanto aspira aquele pó. Pra, uma mão na roda. Claro, né? com certeza. Eu acho que o trabalho de um dia se faz em 1 hora, né? E aí eu fazia vídeo, alugando, eu queria alugar material Sim, pra construção. Aí era lixadeira, perna de pau pra pintor, que eram umas pernas de metal, assim, mas pra tu conseguir não estar com andaime dentro da obra e tal. Mas não funcionou, né? Não pegou. Visitei muita obra. Gente, aqui tem um código poderosíssimo para quem vai nos assistir depois. Tem gente que não anda porque ela quer acertar já de primeira. Não vai rolar. Sim. Tudo é um preparo para chegar onde a gente está agora. E se ainda não chegou a sua hora, siga tentando. Mude os caminhos, mude as conexões. Mas o grande desafio do empreendedor é se desestimular quando erra. Sim. E, gente, errar é treino. Se você não está disposto a treinar, é mais difícil de acertar. E como a gente erra, né? Com certeza. E aí tem uma coisa muito interessante que também, né? Ouvindo o Augusto, é o ideal, né? Quer dizer, ele está trazendo aqui um ideal e as pessoas precisam compreender que quando a gente não tem clareza de propósito, quando não tem o ideal, a maioria das pessoas vão desistir na primeira queda, né? Porque elas vão voltar para o porto seguro, né? Então eu vejo muita pessoa que quis empreender, né? Tem mentalidade de CLT, foi lá
investiu talvez toda a sua rescisão, mas porque está voltado só para a grana, no primeiro percalço desiste e já volta de novo para o Porto Sim. Seguro, né? Agora, quando tu está amarrado a um propósito, a um ideal, vai vir 1, 2, 3, e aí não é... Uma hora tu acerta, né? Exato, não é quando vai dar certo, é até dar certo, que é outra coisa, né? Porque a pessoa está buscando uma resposta muito rápida, porque ela está querendo um resultado, mas não está pelo propósito. E quando tu está pelo propósito, Sim. uma hora ou outra vai dar certo. A gente fala várias vezes a frase, não sei como a gente não desistiu. Porque foi muito difícil, né? Os primeiros Comida anos urbana. de comida urbana foram muito difíceis e a gente fez várias atividades em paralelo à comida urbana Pra não ter que parar. para não ter que parar a comida urbana. Então, foi serviço de pedreiro, a gente Olha aí, olha fazia essas coisas. petição, como a gente era formado em direito, fazia petição para advogado. Então, foram coisas mais simples, que podia fazer no conforto do ar-condicionado, e a fase do pedreiro, que Aí, foi galera, a mais difícil. para quem acha que é fácil chegar no delivery número 1 da cidade, viu? A gente tem que ver essas histórias, dizer assim, é barbado, os caras chegaram onde chegaram, só que ninguém vê o bastidor, né? Tinha uma época que a gente fechava no... A gente vai chegar nessa parte, daqui a pouco a gente explica melhor. Mas aí eu trabalhava com construção civil, botava porcelanato. Boto ainda, me dá um porcelanato aí que eu sei fazer qualquer coisa. A Pamela bate massa e eu boto. E aí a gente tirava férias no final do ano, porque a gente vendia tipo 20 almoços por dia. É muito pouco. Claro. É muito pouco. Porque a gente vende hoje é nada. Mas na época, 20 é bom. Só que quando chegava no ano novo e no Natal, esses 20 almoços a gente não vendia quase nada. Porque muitos clientes eram mensalistas, pagavam por mês. Foi o nosso início no segundo ano, foi só de mensalista. Então nós tinha fixo mensalista. Mas chegou em dezembro, eles, cara, dezembro eu não vou querer. E aí a gente ficava Tô de férias, vou sair pra Aí viajar, do o recesso de Natal e Ano Novo. E aí do dia 15 até o dia 30 nós ia pros apartamentos dos outros botar piso. Cansativo pra caramba. Isso aí, a pessoa quer renovar a casa no Natal. É. Chama pessoa A gente no usava piso. umas cunhas niveladoras que ninguém usava. Depois, hoje é mais comum usar, mas que ninguém usava. Então era bem... A gente fazia um serviço bem direitinho, só E aí que dava muito tá, trabalho. gente, o segredo é excelência em tudo. Uhum. Eu acho que eu já contei essa história em algum momento. Teve um período aí, a Sofia tava pequenininha, vocês sabem, eu fiquei com ela até recentemente. Uhum. Turno, o máximo de tempo que eu podia. Agora ela vai na escola, já faz Sim. um ano que ela vai na escola. E eu me lembro de um dia estar muito cansada, que agora eu já resolvi que eu vou mudar o meu discurso em função de vocês. Mas naquela ocasião eu tava cansada. Daí eu tava limpando o banheiro. E aí eu escutei uma voz, ou deve ter sido da minha cabeça cansada, falando, né? Tem que ser excelente em tudo que tu fizer. E aí me veio uma energia assim de alegria. Eu falei, cara, mas eu tô na minha casa, podendo cuidar da minha filha, limpando o meu banheiro. De, tipo, renovou a minha energia, assim. Então eu penso que esse é o grande segredo, é a gente ser excelente em tudo que a gente for colocar a mão. Sim. Porque tudo nos prepara para algo maior. Meu pai fala uma frase, se vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito. Isso aí. Isso, Uau. espetacular. Se vale a pena, né? Faz direito. Aí que mais que a gente fez? A gente vendia salada de fruta de porta em porta. Enchia um cooler de salada de fruta, saía caminhando pela rua pra vender. Isso quando fechava a comida urbana ali, né? Deu Fechava a 1h30. comida urbana, nós fazia tudo sozinho, aí dava 1h30 nós saía pra vender salada de Eu fruta. sempre falo uma frase, que quem desenvolve a habilidade de vender nunca vai passar fome, nunca vai passar Não, trabalho. tá louco. Eu vendo E qualquer coisa. vender tem a ver com gostar de servir os outros. Com aquilo que Sim. seja o teu dom, ou seja a tua habilidade, enfim, seja lá qualquer coisa. Então a gente tem que estar identificando que quem está na nossa frente Sim. vai receber mais do que um produto ou um serviço, vai receber a nossa energia, o nosso tempo. Então isso é muito interessante. Quem se dedica a se desenvolver para servir os outros não vai passar Sim. fome nunca. Uma vez que eu vi que eu sabia vender foi quando eu perdi 3 mil reais no poker uma noite. Eu sabia a Parabéns. senha do meu cartão de crédito. Eu trabalhava, já tinha 19, eu trabalhava de recepcionista no hospital, na Clinicamp. Trabalhava noturno lá. E aí eu perdi aquele dinheiro todo. Vício é complicado, a gente tem que fugir dos vícios, né? Porque é complicado, eu não jogo por isso. Porque eu não consigo me controlar e é perigoso mesmo. Mas uma noite lá eu perdi 3 mil reais. Meu Deus. E aí, o que eu faço? Meu salário era 1.200 e a minha mãe, ela sempre foi fantástica em ensinar a gente. Ela não amaciava. Tipo, ela poderia ter resolvido aquilo muito fácil. Já falei que a minha mãe é foda. Ela podia ter resolvido aquilo com dinheiro, ela tem. Só que o que eu ia aprender com isso? Ela falou, Claro. cara,
cartão de crédito tá no teu nome, a responsabilidade é tua, tu já entendeu que tu errou, te vira. E aí eu trabalhava no hospital, na Clinicamp, logo que abriu, tava trabalhando lá, e tava na época do marketing multinível muito estourado, assim, né? E eu trabalhava na Up Essência. Tu comprava um perfume por R$40, vendia por 80. 100%. Maravilha, né? Hoje a gente tem uma taxa no PagSeguro que é imbatível, assim, por quê? Porque lá 13 anos atrás, Sim. eu comprei uma máquina do PagSeguro. Tudo preparado. Pô, tudo hoje a gente vê preparado. uns comércios grandes não aceitam cartão, cara. Eu vendia perfume com 18 anos, já aceitava cartão. Pô, É. tu tem que facilitar pro cliente pagar, Claro, tu não isso quer é receber. visão de negócio, ó. Aí eu conversei com o dono do hospital, eu trabalhava de noite, né, das 7 às 7. O senhor se importa, doutor Zé Pedro, o senhor se importa de eu ficar aqui depois do expediente só pra mostrar uns perfumes pros funcionários, só pra funcionário. Não vou mostrar pra mais ninguém. E aí eu tinha comprado uns 20 De kit. eu tinha comprado uns 20 perfumes pra eu ter pronta entrega. Porque na época a Up tinha um CD em Pelotas. Então eu conseguia pegar na hora ali, né? E aí eu vendi 70 perfumes no mês. Que legal. A R$40 cada um. Não sei quanto é que dei, mas eu paguei todas as dívidas. Toda essa dívida aí, em um mês. Só que eu fazia assim, ó. Quer ficar com o perfume? Ah, mas eu não tô com a carteira, não. Mas então fica. Porque se eu deixar a pessoa pensar, ela não fica mais, né? Então tu fica com perfume e amanhã eu venho acertar. Porque aí depois que a pessoa já levou o perfume pra casa, ela não vai dizer, mudei de ideia. O que eu acho legal, trazendo aqui um pouco do bastidor do que tu está dizendo aqui. Para que a gente possa avançar enquanto empreendedor, há uma necessidade de desenvolver coragem, né? E eu diria, talvez, quantas pessoas que têm ideias como a que você teve de vender algo no seu ambiente de trabalho, mas que talvez não se encorajaria de fazer pergunta para o seu líder imediato, para buscar a permissão. Então, se eu pudesse dizer algo para quem está nos ouvindo, não tenha receio de fazer perguntas. As perguntas, elas não vão te colocar num lugar errado, elas simplesmente vão esclarecer alguma coisa. Só que eu sempre digo que a pior pergunta é aquela que não é feita. Tu poderia guardar essa pergunta e nunca perguntar e nunca ter conseguido, né, lograr êxito na venda desses perfumes. Mas, ao mesmo tempo, poderia ter feito a pergunta e o cara também poderia ter te dito não, mas você se livraria pelo menos da condição de dizer, eu não tentei. Então, eu vejo muitas pessoas e o empreendedor, muitas vezes, ele deixa de avançar porque ele tem receio simplesmente de fazer uma pergunta. E aí, muitas vezes, vai no próprio fechamento com o cliente. Às vezes, você precisa direcionar uma pergunta para fazer fechamento. Mas eu vejo que muito vendedor tem medo de ouvir não, e aí ele fica tentando dar uma enredada e não vai ao ponto. Não tem nenhum problema, a gente tem que desenvolver a habilidade de fazer pergunta, é direto e reto, e a gente vai avançar. E agora tu falando, eu fiz 3 perguntas para esse mesmo cara que mudaram totalmente a nossa história. Né? Nossa, Primeiro eu perguntei isso, deixou. Né? Aí mais 3 perguntas que eu fiz para ele. Eu comecei a me destacar no hospital, porque eu não era para ser recepcionista. Então o hospital estava recém abrindo, não tinha panfleto, eu faço. Precisa do mascote, eu fiz. Tem que tirar a foto pro crachá, eu fico depois do expediente, eu tiro. Então, por um tempinho assim, eu mostrei, cara, ele vale mais do que onde ele tá. E aí eu fiz a primeira pergunta pro dono do hospital. Tu não quer me colocar no cargo de relações públicas do hospital? Ele, não, mas é que não tem esse cargo. Eu sei que não tem, mas inventa, tu vai precisar. Inventa e me bota no cargo. Tu já percebeu que eu sou útil, né? Então invento. Primeiro eu trabalhei. Sim, primeiro tu fez por onde? Eu tirei foto de todos os funcionários, eu botei no crachá, eu aprendi a usar a impressora de crachá, tudo fora do expediente. E porque eu quis. Não foi nada que, faço. Aí ele falou, agora não tem como. Até falei, não, mas tu paga uma empresa de marketing. Para de pagar eles, eu faço tudo que eles fazem. Tão bom quanto. A gente tem que saber se vender. Eu faço o que eles fazem, eu posso fazer. Ai, não, mas daqui um tempo tu me chama de novo. Aí deixei passar 2 meses. Ou 2 ou 1. Aí eu fiz a pergunta de novo pra ele, tá? E aí? Ele falou, não tem como. Aí eu perguntei o que melhorou. Então tu me demite? Pra eu ganhar a rescisão e tocar minha vida. Empreender. Isso era 1 semana antes de casar ainda, né? É. Aí ele me demitiu.
né? E a terceira pergunta foi depois de uns 5 anos trabalhando com a comida urbana, eu liguei para ele. Porque eu já tinha ligado para ele pedir indicação para uma enfermeira, ele tinha conseguido um local lá. Ele não é meu amigo íntimo nem nada, ele era vizinho de porta da gente, então a gente se conhecia. Então eu tinha uma intimidade com ele que eu podia ligar para ele se eu quisesse. Nunca ligava e era por isso que eu tinha essa intimidade. Aí eu liguei, cara, tô precisando de uma vaga para recepcionista. E ele assim, mas para quem? E eu, para mim. Nossa, me descascou. Mas o que você tá pensando? Descascada boa, né, gente? O que você tá pensando? Todo mundo faz dar certo, por que pra vocês não vai funcionar? Eita, gente, cara. buguei, é sério. Nossa, aquilo nos deu um gás, né, amor? É verdade. Porque ele podia ter me dito, tá bem. Sim, caraca, maluco. E aí, Porque foi gratidão foi esse cara aquele aí. não amoroso. disse, Foi o não pra disse melhor. pra qualquer outra pessoa eu consigo, pra ti não. Cara, E aí a Vai dar gente- certo, Guri. E aí deu-lhe o gás, né? E aí, então, antes de casar... Esses são os anjos, né? Esses são os verdadeiros Tudo bem, anjos. gente. Tu quer ser relações públicas? Pode ser do nosso negócio. Seja bem-vindo. Antes de casar, eu me demiti, porque não fazia sentido pra mim, tava recebendo só como recepcionista, mas eu tava pronto pra casar sem renda, né? Porque eu me demiti, quanto tempo isso dura o Mas seguro ele me desemprego? perguntou antes, né? Ele conversou comigo antes, não foi uma coisa que ele decidiu sozinho, né? Mas como a gente tava casando, principalmente porque a gente tava frequentando a igreja e tudo mais, então ali nos princípios cristãos eu sentia que eu precisava apoiar ele, né? E eu também não queria me casar sendo aquela pessoa que já vai dar contra os sonhos de outra pessoa, né? Então eu aceitei, chorei legal. bastante, foi muito difícil, mas nossa, Ela tava no fórum, se eu voltasse, eu não sei, é que quando a gente volta, a gente não sabe, né, o que vai ser pra frente, né? Mas eu teria que ter a mesma atitude, porque senão a gente não estaria onde a gente tá hoje. E aí eu com um seguro-desemprego, foi uma merreca no fórum. Ah, eu era estagiária no fórum. Foi lá que eu aprendi a fazer algumas petições, Estudante tudo, de né? direito é muito sugado no fórum. Ganha miséria, assim, faz tanto quanto os outros lá, né? Nem é bom tocar nesse assunto, assim, do que os outros fazem dentro do fórum, mas o estudante faz tudo que o funcionário no fórum, faz. né? Principalmente o estagiário, tem estagiário no cartório, né, ali, e tem estagiário no gabinete do juiz, que vai estar fazendo as sentenças. Cada juiz vai ter um procedimento diferente, né? Mas na experiência que eu tive, a maioria eram os estagiários e os funcionários que redigiam as sentenças. A maioria dos juízes liam, até porque tem 2-3 mil processos para cada juiz, né? Não tem como ele estar a par de 100%. É muito difícil. O juiz às vezes fica a par do caso na hora da audiência. Sim, na hora da audiência. É que é muita então coisa. a maioria lê, Não só que que justifique. tinha juiz na época que estava substituindo o outro e achava assim, não é vara criminal, eu não vou estar prejudicando a vida de alguém tão bruscamente, então eu vou só assinar e deu, né? Nesse nível. E esse tipo de coisa foi fazendo eu desgostar cada vez mais dessa profissão, porque o que estava na lei não era exatamente o que se fazia, O né? direito tem que ter um estômago para aguentar, assim. Já nossa professora falou, né? Tinha uma criança que tinha sido estuprada e eu precisava defender o pai. E alguém tinha que fazer o trabalho sujo e eu fiz e o pai foi inocentado. Ele tinha feito, mas a gente fez na audiência provar por A mais B que ele não tinha feito e ele foi inocentado. Alguém tem que fazer o trabalho sujo. Então nem todo mundo vai ter esse estômago. E a gente que gosta de relacionamentos, né? É difícil. E, claro, pegando aqui um pouco também do que tu traz aqui, de vocês, todo empreendedor vai ter que ter um momento de ruptura, de ousadia, né? Porque é isso, quem não tem essa visão mais ousada vai ter um grande desafio. E o empreendedor vive no fio da navalha o tempo todo, né? E por mais que a gente pode, né, o empreendedor ele está estabelecido, para cada passo que se dá é uma nova ousadia, né? Então daqui um pouco tá lá um novo sistema, né, um novo estilo, muda muita coisa, mas se não trabalhar em si esse sentido da ousadia, quem não tem estômago para isso não empreenda. É difícil falar essas coisas, né? E o próprio Instagram. Os empreendedores que não estão entrando nessa vão perecer. Claro. As pessoas não querem usar o Insta. Pô, hoje é só Insta. Tu vai esperar o teu cliente passar na tua porta. Ele não vai passar na tua porta. Né? Não, o cliente não...
Antes as pessoas andavam muito na rua, tu botava um comércio num ponto legal, as pessoas passavam na frente. Mas hoje tu tem, vitrine, né? tu tem a pessoa já vai possibilidade... direcionada, né? Tu tem a possibilidade de ter a tua vitrine ali para 400 mil habitantes olharem o que tu tá mostrando ali, tu vai esperar o cliente passar na tua porta. Aliás, pegando esse gancho, né, além da comida urbana, esse casal empreendedor, ele auxilia empresários que justamente têm esse desafio. Acho que é isso, né? Quer dizer, a gente tenta. entrega uma condição para quem talvez não tenha essa criatividade ou não consiga colocar as caras, e vocês fazem isso de forma brilhante, né? E o que mais me surpreende é o quão vocês têm a adaptabilidade em cada cliente, em cada comércio, desde uma revenda de carro, uma concessionária de carro, até uma empresa de moda íntima. Quer dizer, vocês conseguem essa versatilidade que é muito legal. Se adequam àquela realidade. Isso é muito bonito de ver o trabalho de vocês. Essa é a dor, né, deles. Eu né? acho que isso talvez por nós sermos empresários, hoje o nosso trabalho como influenciador, nós não somos só influenciadores. Então, como a gente já tem uma empresa, a gente já sentiu as dores do que a gente não gostava que os influenciadores faziam, né? A gente quer fazer diferente. E quando a gente vai fazer as publicidades, né, para outros locais, inclusive para outros restaurantes, né? A gente não faz, claro, no nosso nicho do meio-dia, né? Mas para várias pizzaria, hamburgueria, lancheria, a gente se coloca no lugar deles. A gente não se importa só em ali e fazer a propaganda. A gente quer que aquelas pessoas prosperem, independente do negócio deles, né? E a gente gosta muito de botar a nossa essência nas coisas e divulgar o que a gente é mesmo. Porque eu acho que é isso que vai fazer com que as pessoas conectem com a gente. Não simplesmente ver que a gente está fazendo uma propaganda, né? Sei lá, dá o exemplo, por exemplo, da Sempre Bela. Eu sou apaixonada pelos produtos deles. Demais, assim, é um casal incrível. E tem qualidade e o preço é muito bom. Sério, eu fico chocada. Eles não estão aqui em campanha, tá, pessoal? Então, Não, assim, mas, por exemplo, eles têm um nicho dos produtos deles que é a venda de sex shop. E é um nicho que a gente não fala quando a gente vai lá. Porque a gente não acha que conecta não só com o nosso público, mas não combina com a gente. Você respeitar o seu estilo de comunicação. E eles super respeitam a gente. Sim. Claro. Só fala Eles falam assim, só fala do sex shop. Fala e a gente que tem fala. a linha, não precisa mostrar. Mas tu vai... Perdão aqui, mas tu vai mostrar um perfuminho, o nome é cheiro de buceta. Desculpa, mas... É esse nível, não vou mostrar no meu Instagram. Não faz sentido. Então a gente gosta de mostrar realmente as coisas que a gente consome, que a gente utiliza no nosso dia a dia. Acho que é por isso que é mais fácil, né? E eu creio muito numa coisa, assim, nós também, enquanto casal, enquanto empreendedores, a gente priva muito por esse alinhamento e pela congruência do que falamos. Essa palavrinha eu adorei. Do que falamos, do que representamos. Porque, ao mesmo tempo, talvez a gente pudesse assim, não, mas vamos fazer, ou vamos falar, ou vamos agir de forma diferente para agradar o outro, ou para a gente se vender. Não faz parte do nosso cotidiano isso, porque se eu sou um cristão e tenho levando essa maneira do cristão, de ser cristão, quer dizer, eu também, a gente procura esse alinhamento, né, de sermos o mais congruente possível com aquilo que nós representamos. Se a gente já perdeu dinheiro por causa disso, muito... Mas, gente, dinheiro Sim. é consequência de um trabalho, de uma energia depositada Sim. em algo. Quem sabe fazer dinheiro faz. Com qualquer coisa, exatamente. Então, a gente tem que se posicionar e aí o dinheiro vai achar um jeito de chegar até a gente. Sim. A gente... Vai. Não, a gente acredita muito numa frase que é... Quão difícil é tu sustentar aquilo que tu não é. É muito caro. E tu não consegue todos os dias fingir ser uma coisa. Pode ser muito legal, tá? É legal só no Instagram. Uma hora alguém vai te encontrar na rua. Sim. Uma hora alguém vai ver que o Augusto, na verdade, ele é péssimo comigo, né? Que não é aquela coisa que pinta no Instagram. Então, assim, ó, ser o que a gente é muito mais fácil. Gente, por isso que vocês são inspiradores pra mim. Até comecei falando sobre isso. Toda vez que eu vejo um vídeo de vocês, eu aprendo com isso. E sempre eu me divirto, porque assim, ó, um desafio que nós temos é que a gente não é tão leve que nem vocês na comunicação. A gente é muito responsável, tudo que a gente diz tu pode escrever e tal. Mas eu digo pro Fabio, cara, a gente
tem que desenvolver essa leveza. Vocês conseguem ser muito mais leves nesse sentido. E eu não tô aqui me comparando, eu tô evidenciando algo que eu realmente me inspiro em vocês. Então, às vezes a gente até brinca, né? Nos bastidores a gente consegue se divertir, mas quando a gente tá à frente a uma situação, a gente raramente se diverte. É mais compenetrado. Porque a gente é mais compenetrado, a gente é mais concentrado para fazer as coisas. Então eu curto muito o quanto vocês se divertem fazendo as coisas. Porque, puxa, é uma coisa que eu quero desenvolver. Essa facilidade que parece que nós temos é hoje, né? É que a galera quer se comparar com a gente hoje. Sim, claro. Hoje a gente tem 15 empresas que nos pagam só para falar sobre elas. Então, porque a gente treinou isso. O pessoal quer começar a fazer Instagram, fazer stories e acha que no primeiro dia já vai estar bom. Não vai estar bom. Tu pode ser um baita comunicador. É diferente tu pegar o teu celular, tu começar aqui, gente, tô aqui gravando, não sei o quê. Eu demorei 1 ano pra aparecer, A né? Pamela pra não começar gostava a de aparecer. E hoje ela fala super bem, Com fala um naturalidade, monte. os dois, né? A minha dicção era horrível. Pra me entender, eu tinha que me controlar pra falar devagar, porque a sensação que eu tenho é que meu cérebro pensa tão rápido que a boca não consegue dar conta de falar o que eu quero. E aí a minha mãe falava assim, articula as palavras, respeita a pronúncia correta das palavras. Eu tô olhando pra ser tua mãe, tu sabe disso, né? Botava um lápis na minha boca às vezes, assim, fazia o... Porque a minha dicção era péssima, só que tu não diz isso hoje, né? Só que aí o que aconteceu? No Covid, a gente viu que a gente precisava movimentar o nosso negócio. Porque só quem não tem delivery acha que o Covid foi bom pro delivery. Só quem não tem. Só quem vê de fora. Porque por que não foi bom pro delivery? Porque todo mundo virou delivery. Não, e todo mundo virou delivery. Também é. E se vocês dois estão em casa, vocês podem fazer uma comida. Mais barato que pedir um almoço. Justamente. E será que eu tô lavando a mão pra fazer esse almoço? Porque jorou aquela noia, né? Será que tá usando máscara? Será que os motoboys estão de máscara? Eu vi um motoboy sem máscara. E aí começou aquela noia, né? Então o Covid foi péssimo. O Covid do dia pra noite nos baixou 50% a 60% do nosso movimento. Pegando esse insight, eu queria que vocês pudessem lembrar, assim, de um momento de glória nessa trajetória e um momento de perrengue. Eu queria ver esses dois cenários. Assim. Só do restaurante? E na vida empreendedora de vocês, essa curiosidade. Um momento de glória para vocês e um momento de perrengue. Vou falar daquela história lá. A parte mais difícil do nosso casamento, do nosso relacionamento todo, isso que a gente passou por um aborto já. Foi o momento mais difícil na nossa vida. Eu tinha me demitido, né? Ou seja, não tem renda. A gente casou e foi morar junto. Quando a gente casa é tudo mais caro, porque financiamento tá mais caro, o imóvel tá mais caro, ele vai retrocedendo, né? Como é que é o nome daquele filme? 9,5 semanas de amor. Só viver de amor. Tem que imobiliar a casa, então não tem nada em casa, tem que imobiliar tudo. Então era a época que a gente mais tinha gasto, né? Perto hoje que a gente... não tinha dinheiro. E não tinha dinheiro. Sim. A Pamela recebendo assim que começou a comida urbana, a Pamela recebendo o auxílio... O Bolsa Miséria dela? Auxílio, o estágio do fórum, né? Que deu uns R$800. Deu uns R$800. Não era tão pouco assim. Bota quantos anos Dinheirão, atrás? hein? Mas A 800 parcela do apartamento era 1.200. 800 não pagava quase nada para um casal, né? E eu tava com seguro-desemprego, sei lá, 1.200, sei lá Também quanto que era. Só que aí, por A mais B, a gente 3 meses casados só. Por A mais B, a gente percebeu, ó, mês que vem não tem dinheiro mais. Ai, Jesus do céu. O que faz? E aí, se vocês acham que a gente é ousado, vocês vão ver agora. Aí, como eu sabia mexer em arte, computador, fiz um panfleto bem bonito. Que dizia assim, pintamos sua casa como se fosse nosso. Nunca tinha tocado um pincel. Fazemos limpeza predial e de telhado. Eu nunca tinha tocado no... Jesus do céu, por que não de pátio? Por que não fui E- capinar um lote? E assentamos porcelanato. Ai, O que eu levo da minha estratégia? O que aparecer primeiro eu vou aprender a fazer. Não sabia fazer nada. Fiz um Aí panfleto. é ousadia. Hein? Saímos na Baronesa, nas casas boas, assim, gente, e é panfleteando. aí que o amor sobrevive. É É a verdade. prova do amor. Olha, tia. Tem foto nossa, nós dois panfleteamos. Panfleteava até a casa dos meus amigos, porque nessa época os amigos, né? Então, Os amigos na Sim, época sim. dos amigos de festa, né? Não tem grana para pagar uma serva. Mas eu panfleteava até na casa deles. Eu tava lá na casa da minha tia, que era juíza. Panfletei por toda a cidade. Nessa época a gente achava que era óbvio que os amigos prestigiariam a gente, né? Claro, não pra botar um piso em casa, mas pra comprar um almoço eu achava que eles prestigiariam mesmo. Mas enfim,
Inocentes vocês, Panfleteamos. Apareceu um colega meu da escola, o Guto. O Guto não sabe dessa história, o Guto vai saber hoje. Depois eu vou mandar pro Guto. Aí apareceu a casa do Guto. Botar piso, né? Eu já tinha feito todo o meu planejamento. Eu preciso de 1.200 em ferramenta. Porque eu não tinha nenhuma furadeira, né? Como é que eu vou fazer? Eu preciso comprar as ferramentas. Tá, mas Cara, tu aprendeu a furar a parede com quem, Jesus? Calma. Que doideira, cara. Eu tinha Como é que tu mesmo disse? Eu tô calmo. E pras contas da casa, eu precisava de R$800. Se eu preciso de 1.200 em ferramenta e 800 pra sobrar, o serviço vai custar 2.000. Né? Que aí eu pago as ferramentas e fico 800 no bolso. Só que não era só botar o piso, eu tinha que destruir a parede da cozinha e do banheiro, o chão, tudo. E depois eu tinha que botar o piso. Então eu passei uns 3 dias, era pertinho do fórum pelo menos, que a Pamela terminava e já ia ali, dar uma olhada. Então eu passei uns 3 dias destruindo o apartamento, sozinho, não tinha nenhum servente. Cada marretada era, ai Jesus, o que eu faço agora? E pra aprender eu fui pro YouTube. Aí eu vi vários vídeos no YouTube, que depois eu vi que foi um erro meu aprender pelo YouTube, só pelo YouTube, porque o YouTube eles trabalham muito com casas americanas, assim. Muito drywall, muito gesso, é tudo muito retinho. Na construção feita de alvenaria é outros 500, quando é tudo de alvenaria. Quebra, ficam as pontas e aí... A esquadrinha não é perfeita e tal. Aí, tudo certo? Desculpa. Aí o meu... Nosso padrinho de casamento. Não, calma. Aí eu vou contar a história. Vamos pegar o pessoal aqui no emocional. É só storytelling. Aí eu passei 3 dias destruindo, né? Eu lembro que naquele mês eu perdi 20 quilos. Porque é muito pesado. Gente, tá querendo perder peso. Porque eu não tinha servente. Então eu tinha 2 balde de 20 litros. É de 20 aqueles? Acho que é. Quadradinho. Então eu tirava todo o entulho da parede, todo o cascalho, botava no balde, descia 4 andares de escada, largava lá na coletora. Sozinho. Era pra ter tido um servente, eu não sabia. Primeira vez fazendo, né? Franzino, assim, magrão. Não, emagreci um monte, assim. Não, ele era gordinho. Aí começou a época de botar, então. Vamos pôr, né? Passou os 3 dias de demolição, agora é no momento. Vamos usar o que eu aprendi nos vídeos. Já o saco da argamassa lá, tanto de água, tanto de massa, bate tudo, começa a pôr. Comecei a pôr. Eu acho que eu botei umas 30 peças de porcelanato. 30 azulejos, 50 por 50, assim. E quando eu fui cortar a 31ª, eu cortei um pedacinho na mão. Mas foi pouco, assim. Só que cortou a mão, só que eu tava tão cansado que aquilo ali já... moral já foi lá pro chinelo, né? Aí me sentei num canto e eu não tava satisfeito com o serviço. E aí eu liguei pro tio da Pamela, nosso padrinho de casamento. Eu falei, gordo, ele é pedreiro, né? Quem sabe, tem como tu vir aqui dar uma olhadinha? Que eu não... Tava lindo, tava bonito de ver. Tava retinho, porque eu tava usando as cunhas niveladoras e tal. Sim. Tava bonito, mas tem como tu dar uma olhadinha aqui pra mim? Que não tô feliz. Aí ele chegou lá, ele e o servente. Que e depois descobri quando ele que tem um servente também, né? Chegou ele e o servente, né? E ele chegou assim, foi batendo em piso por piso, ele falou, cara, tira tudo e comete de novo. Eu tinha passado o dia inteiro fazendo. E ele falou, eu falei assim, mas eu fiz exatamente como diz o manual aqui e tal, como que tá ruim? Ele falou, cara, esquece o manual. Isso aqui né, essas coisas que tu vê na internet aí não dá bola. Aqui tu tem que botar o dobro de água. Porque essa massa não sei o que, aqui é muito úmido, não sei. Deu umas explicações lá que eu nem me lembro. Barbaridade, cara. Tu tem que pôr assim, ó, e botou um piso. E ele... Tá, mas e não tava seco? Não, calma. Aí eu tinha acabado de pôr, botei de manhã, de tarde não secou ainda, né? Aí ele pegou e botou um piso no lado do meu, né? Tem que pôr a massa assim, ó, que a massa vai saltar bastante pra fora, tu tira com o dedo, faz não sei o quê. Fez o jeito dele ali. E aí eu fiquei sentadinho, né, desanimado, né? Com a mão cortada. Com a mão cortadinha, mas tava com um pano na volta, assim. Aí ele falou pro cabeça, né, que era o ajudante dele, já tira tudo isso aí. E o cara só com uma colherzinha tirou os 30 pisos, né? E na hora de chegar no que ele tinha acabado de botar, já não saía. De tão diferente que eu tinha feito. Porque ele falou, cara, não te baseia no manual. Essa massa tem que ser bem mais molhada do que ela é, senão aqui não fixo. Nossa construção é toda torta, não sei o quê. Ainda bem, né, querido, que tu não tinha colocado o negócio molhado, senão não ia arrancar nunca. É verdade. Não, mas ele não precisaria arrancar. Precisou arrancar porque tava mal colocado. Aí eu me sentei e perguntei, gordo, agora eu tô desanimado. O que eu faço?
quanto é que tu me cobra pra me ajudar a terminar esse serviço e pelo menos me ensinar, né? Agora eu desanimei total, né? E ele, pra ti que é meu amigo, vou te cobrar R$800. Puxa, Que era exatamente o que Aí eu falei, não, tá bom. Então tá. Ele, então tá, amanhã, 6h30 eu tô aqui, 6h30 da manhã, tô aqui. Nossa, foi o pior dia da minha vida. Ele saiu daquela obra, eu fui pro banheiro, me sentei num cantinho, tudo destruído, chorei. Nossa, como eu chorei. Lavei a alma aquele dia, né? E aí eu tinha que ir pra faculdade de noite, né? Aí não fui. Peguei o telefone, liguei pro meu pai. Minha mãe tava viajando também. Aí eu liguei pro meu pai e perguntei, pai, aconteceu isso, aquilo, não sei o que, o que eu faço? E meu pai, hoje ele conta, né? Pra mim era muito fácil te ajudar, Augusto. Eu te mandava R$800, tava resolvido. Mas o que tu ia aprender com isso, né? E meu pai também, ele é bem... Os pais são professores. Ele é bem de... São. Sim, são. Tomara que eu seja um pouco parecido com eles, porque eles são geniais mesmo. Porque podendo ajudar com dinheiro é muito fácil. Claro. Você tá me dando uma lição, sabia? Porque eu tô tentando ajudar uma pessoa que não tá conseguindo aprender e eu tô tentando ajudar com dinheiro, sabe? E aí meu pai falou assim, vai lá e conversa com o gordo, né? Ele não é teu amigo? Quando vê, ele entende. Aí eu peguei o carro, o gordo infelizmente faleceu por Covid, né? Aí eu peguei o carro e fui até a casa dele, né? Só que vocês já viram que eu sou emotivo, né? Quando eu abri a porta eu já tava chorando, né? E o gordo, casca grossa também, mas ele era muito emotivo. E ele já, não me fala nada, cara, já entendi, não precisa me pagar, não sei o que, já entendi. Não precisa chorar, não sei o que. E eu falei, gordo, preciso de ti, eu não consigo sem a tua ajuda, mas eu não posso te pagar. Eu preciso desse dinheiro. E ele falou, cara, eu e a Tânia, esposa dele, né, a gente é padrinho de casamento de vocês e a gente não teve condição de te dar presente. Vai ser outro presente, eu vou te ensinar. Glória a Deus. E aí ele foi nos próximos dias, ele pagou o servente dele. Foi pra lá. ensinar o Augusto. E aí me ensinou. Aí quando terminou aquele serviço, treinei na quinta-feira. Nossa, moído de cansado. Por que eu lembro da quinta-feira? Porque eu liguei pro meu pai pra conversar com meu pai, né? E aí, pai, terminei agora. E, cara, construção civil tem serviço sempre. Eu já tinha outro serviço pra começar. Que era num tenente, e aí eu já sabia fazer, né? Porque o que eu fiz? Eu aprendi, Claro. né? O Augusto, eu me lembro até, se eu quero mandar pro Augusto, né? Eu tenho desejo de contar pra ele, pedir perdão pra ele por isso, né? Mas ficou bom o serviço? Eu acredito que sim, eu não sei como é que ele ficou, se ele ficou satisfeito com o serviço, né? Mas um dia ele chegou e eu tava olhando assim, e os dois pedreiros trabalhando, e o Augusto falou assim, tu tá só de dono aqui, né? Só tem os empregados. Eu falei, eu comando a galera aqui. Mas, de novo, né, se restringe, é claro, um bom conselheiro. Eu sempre digo que todo empreendedor também tem que buscar conselheiros, mentores, ouvir, né? Então, teu pai serviu como um conselheiro e, ao mesmo tempo, de novo, a coragem de fazer mais uma pergunta, de ir lá, de buscar ajuda. Eu acho que tem muitas coisas que vão... A gente não pode ser orgulhoso. Que vão se resumindo na jornada, porque eu vejo que quem olha de fora para qualquer negócio bem-sucedido, né, vai talvez querer o resultado que aquele negócio gera, mas ninguém para pensar exatamente o que se passa em bastidores, né? Então, tu está aqui contando um pouco de perrengue da tua vida empreendedora, mas é para identificar que o sucesso ele vem a partir de todas essas experiências que horas são de glória, horas são de perrengue, mas um bom empreendedor, ele se permite errar, mas ele precisa aprender com o erro, né? Quer dizer, a gente tem que ser muito rápido para corrigir a rota. Eu penso que uma grande sabedoria para as pessoas que querem empreender e realmente querem ser livres e donas do seu passe é saber que ou a gente ganha ou a gente aprende. E tudo nos prepara para o próximo nível. Ninguém quer ficar estacionado no lugar em que está em nenhuma área da vida. Então não tem como ficar chorando leite derramado, se queixando. Gasta energia fazendo o que precisa ser feito para ir para o próximo nível, que é onde tu quer estar. Então eu penso que essa é a grande sacada, assim, para quem está empreendendo, encontra desafio. Todos nós encontramos desafios. Sim, é difícil para todo mundo. Mas, gasta menos energia no mimimi e bora pra ação, conecta com quem tem que conectar, coloca prazo pras coisas e faz o negócio acontecer. Sim. E eu acho assim, que... Claro, as pessoas têm que se permitir sentir as coisas, né? Não é eu vou ser forte sempre que nem uma pedra, não vai. Só que tu não pode te paralisar por causa disso. Então, às vezes a gente tava tendo um momento péssimo, mas tem que ir trabalhar e fazer acontecer. Com foco no propósito, exatamente, né? A gente
briga muito pouco, né? Não dá nem pra dizer que briga, assim, mal discute, né? Mas lá no restaurante é o nosso foco e não tem nada que nos desvie daquilo. A gente jamais iria prejudicar o nosso negócio por nada alheio, né? E, inclusive, nada de problema pessoal nosso. A gente Sim. sempre soube separar muito bem, né? A nossa vida pessoal da comida Principalmente urbana. por muito tempo ser só nós dois no restaurante, a gente tinha que separar. De jeito, né? Porque senão, tô de mal, não queimei o arroz por gosto. Claro. Sim, Então, aí eu liguei pro meu pai de novo, só Fazer pra eu gol contra, que nem diz o Fabiano. só pra eu concluir essa parte. Aí eu falei, pai, tô acabado, consegui terminar, ficou bom assim, mas recebi, né? Paguei as ferramentas, agora eu tenho as ferramentas, agora é só trabalhar. Mas assim, eu tô cansado, acho que eu vou deixar pra começar esse outro serviço na segunda, né? Porque amanhã é sexta, eu podia começar amanhã já, mas né, vamos dar uma descansada. E aí meu pai contou uma historinha, vou resumir a historinha, que é assim, surgiu uma vaga pra uma empresa para ser diretor da empresa. E aí quando os aspirantes a diretor chegaram lá, tinha uma pilha de tijolos. E aí eles falaram assim, o gerente lá falou, olha, vocês peguem os tijolos que estão lá, por favor, e levem para aquela pilha lá. E aí os caras foram lá e fizeram. Quando chegou lá, agora vocês peguem aqueles tijolos e levem para outra pilha. E assim foi indo a semana inteira. Até que no fim do sexto dia só tinha um cara lá, no fim da semana só tinha um cara fazendo aquilo, né? E aí o gerente chamou, ó, queria dizer que a partir de segunda tu começa o serviço. Aqui tu vai ser o nosso novo gerente, tu vai ganhar não sei tantos mil, cargo super bom assim. E o pai falou, filho, tá na hora de tu carregar tijolo. Então não vai descansar. Uma hora tu vai chegar à gerência, mas agora tu vai ter que carregar tijolo. Aí na sexta-feira eu já tava lá de novo. Aí ficou ótimo, aí foi um serviço atrás do outro. Aí eu peguei quase uns 8 serviços, assim, paga muito bem. Só que eu sou complexado, com pós. Eu sou, tipo, eu fico muito preocupado com pós. Né? Será que tá bom? Será que o pessoal gostou? Será que não sei o quê? Então eu chegava em casa, eu dormia, sonhava que o piso quebrou. Que alguém caminhou em cima dos lixos que eu acabei de botar e quebrou, que eu ia chegar e ia estar quebrado. Acho que por isso que a gente acaba se destacando com a comida urbana, né? Porque a gente realmente se preocupa com o cliente. Não é só entregar e deu, se não chegou no prazo, paciência, nem sempre vai chegar, ou mandar uma comida que não tá legal. Esse arroz queimou, tá com um gostinho, mas... Exatamente. O nosso pós é muito bom. O nosso pós a gente compara sempre com o McDonald's. Tem um livro chamado A Lei do Triunfo, que é de um autor chamado Napoleão Hill, que também escreveu o livro Pense e Enriqueça. São livros best-seller. E um dos capítulos da Lei do Triunfo fala o seguinte: faça mais do que aquilo que você é pago para fazer, né? Isso é mentalidade, né? E acho que a grande sacada, né, de quem empreende ou de quem está no ambiente corporativo, que pode ser um CLT, querer empreender, e é o que tu estava, né, mostrando lá na tua trajetória ainda enquanto seletista. Quer dizer, eu sei que eu sou seletista, mas eu estou olhando para fazer mais e melhor o tempo todo. Então, quando a gente carrega essa mentalidade, em algum momento esse negócio vai dar certo. Sim. E aí, estou conduzindo minha própria empresa, meu próprio negócio. Cara, faça mais do que aquilo que você paga para fazer. Ou seja, você precisa superar a expectativa, né, do teu cliente. Entrega mais do que você promete. E a pessoa que ela entrega mais do que o combinado, ou uma ou outra, né? Ou ela vai ser... premiada naquilo, né? Se for um CLT, vai ganhar mais, ou ela vai se valorizar e vai buscar uma coisa melhor, né? Então, mesmo tu sendo CLT ou não, uma hora tu vai perder aquele funcionário que ele é muito bom, se destaca e tu não valoriza, né? Tu vai acabar perdendo ele. E se tu for o empresário, uma hora tu vai te destacar. É isso aí. Né? Foram muitos anos, né? A minha sogra dizia no início que a gente estava na faculdade da vida. Gente, aquela faculdade não terminava nunca. Foi muito tempo errando e a gente não desistia, né? Só que a gente sempre tentava uma coisa diferente, né? Nessa época das obras aí, eu chegava em casa, chorava, cansado, meu joelho não tinha mais pelo, horrível. E aí deitava no colo da Pâmela, chorava e sonhava que os rejuntos estavam derretendo. Era a mente da gente absurda, né? E aí deu a sorte da Pâmela da juíza mudar lá e o cargo da Pâmela ficar
talvez sairia, né? Que era mentira, né? Que contou no evento lá. Sim. E aí sim, e assim começou a comida urbana. Que aí a gente, eu não aguento mais trabalhar de pedreiro, né? Não é uma coisa que tá me satisfazendo tanto. Tu já não tá recebendo muito bem, quem sabe vamos fazer um troço junto. E a comida urbana começou ali. Olha só. E aí como a gente já sabia fazer arte, mexia no computador e tal, desde o início a gente se destacava bastante. Isso há 12 anos atrás eu já impulsionava anúncio no Facebook, né? Imagina. Já fazia o impulsionamento. Precursor em várias A coisas. propaganda era boa, né? Naquela época, a propaganda era melhor que a comida, né? Não, Hoje eu a comida acho que era ruim. se equipara, O marketing- assim, né? o marketing era bom. A comida não tinha como ser boa, assim, a gente não sabia cozinhar. Era uma comida muito básica. Até hoje, sabe? A nossa comida ela não é a melhor das Pelotas. Longe disso. Mas dentro do que a gente se compromete a Carinho, entregar, amor. Porque eu acho horário, porque, claro, é um apresentação, isso, dentro do conjunto, exato, a gente se destaca. É um conjunto. Quer dizer, eu acho que é isso, assim, né? A comida precisa ser simples e entregar aquilo que promete, ponto. Sim. Né? E eu digo que um delivery tem um ponto onde você pode fazer a melhor comida, mas se atrasar, a comida já não é tão boa assim. Sim. É maluco isso. Porque aí As pessoas vão achar vários defeitos. É doideira. E se chegar rapidinho, pode ter uma barata no prato. A pessoa, eu boto pro lado. Tinha uma baratinha aqui só pra avisar. É verdade, Se atrasa, a pessoa vai Se procurar atrasa, aí alguma- a gema já não tava tão boa. a gema o tava ponto mole, do eu bife queria não dura. era como eu pedi. Gente, mas sabe que eu penso que quando a gente se dispõe a fazer algo ou prestar um serviço, a gente corre esse risco de ser questionado, de ser criticado. A gente até falava sobre isso antes. Por isso essa questão, a gente até fala isso no Eu Vencedor, a maioria das pessoas pega, como a gente não fala diretamente, alguns também não pegam, que é sobre a questão do posicionamento e ativar essa identidade, seja de pessoa, seja de empreendedora. Inclusive a empresa de vocês tem uma identidade. Então é a gente poder se conectar com essa identidade e entender que não vai agradar 100%. Eu penso que isso é uma coisa importante tanto para a vida quanto para os negócios. Se a gente ficar trabalhando em função de agradar Todo mundo? todo mundo, você vai se desagradar. Sim. E esse é um baita desafio. Imagina, a gente trabalha ajudando, e hoje eu digo, dedico a minha vida para ajudar as pessoas a despertar nesse ponto. Porque se ela sair do centro, ela vai se perder na opinião dos outros. E é um desafio, a gente tem que se lembrar todos os dias isso. Nós somos seres em evolução. Errei, o que dá pra fazer? Dá pra consertar, não dá pra mudar o passado. Dá pra fazer diferente na próxima vez, assim como a gente falava agora. Então, por isso que esse posicionamento tem que ficar claro pra cada um de nós. Estamos expostos. Por quê? Porque a gente quer algo diferente pra nossa vida. Então, errar é uma coisa simples, vai acontecer. Eu sempre digo isso na criação da nossa filha. A gente pode fazer exatamente a melhor maneira, mas talvez ela filtre de forma diferente. Sim. Então, o que dá pra fazer? Beleza, percebi que ela filtrou de forma diferente, eu corrijo, acompanho, dou suporte. Mas, gente, errar é da evolução humana. Então, a gente tem que se colocar nesse ponto. Cara, empreender é lidar com erros. Por isso, tem que fortalecer a inteligência emocional, tem que ficar mais esperto nesse sentido de não querer agradar os outros todo o tempo. Porque senão a gente não evolui, não sai. O medo paralisa as pessoas. É um das desgraças. Ok, contamos um perrengue, agora vamos contar um momento de glória. É verdade, aí a gente encerra esse momento. Momentos de glória. É que, pra mim, todos os momentos são glória, né? Porque a gente tá surfando uma onda muito grande. Graças a Deus. A gente, Marcos, assim, talvez que a gente pudesse, assim, cara, um marco para a caminhada de vocês. Veja, eu sei que vocês estão em glória, mas, sei lá, algo que tem um saborzinho diferente nessa caminhada, assim. Olha, um dos momentos mais felizes que eu tenho, assim, de lembrança fácil na minha cabeça foi quando uma empresa comprou 5 almoços ao mesmo tempo. Uau. Nossa, é verdade. Gente, eu sei, é muito legal isso. Pô, hoje nós vendemos 400 almoços por dia, mas naquela época nós vendia 15, 12, e eles compraram 400, eles compraram 5 almoços, nossa, a gente pulava e fazia assim com as mãos um pro outro, assim, batia um monte de palma, assim. Essa foi uma história muito boa, assim. É verdade. Porque E é legal, assim, porque
Eles pedem ainda de vez em quando da gente. É, uma Brandon Celso. Uma Abrão Troféus, Que legal. e realmente aquilo marcou demais a gente, muito. E era uma época que a gente entregava, né? Que como é que a comida urbana começou? Como é que era o início? A gente fazia no nosso anúncio na internet e pegamos os pedidos até às 11. Imagina, um almoço até às 11 tem que pedir. Por quê? Tudo tem uma explicação, tudo tem uma estratégia. Porque às 11 horas nós não tínhamos vendido muita coisa. Só que a gente tinha uma capacidade produtiva ali de 20 almoços só. A gente fazia em casa, nosso fogão era assim, ó, pequenininho assim, com cooktop, né? A gente trocava as panelas no fogão, botava o arroz, aí ficava pronto, botava o feijão. Então o que a gente fazia? A gente fazia 20 almoços e levava pro carro, a gente entregava de carro, né? Só que o nosso anúncio dizia, até às 11 a gente recebe pedido. Só que ninguém dá bola para anúncio, né? Sim. O que tá escrito ali, todo mundo ignora, né? Mas, o que a gente fazia? Até às 11 tinha vendido, sei lá, 10, metade. Aí nós saía para entregar aqueles 10, né? Mas com 20 no porta-mala, que a gente tinha um porta-mala que encaixava as marmitas, né? Tinha 20 no porta-mala, mas a gente tinha vendido só 10. No caminho, a gente ia vendendo o resto. As pessoas iam ligando, a gente ia... não sei o quê. Que legal. Só que como a gente estava no meio do centro, né? Normalmente a gente entregava muito rápido. Às vezes dava coincidência da gente estar a 3 quadras do endereço. Só que chamava muita atenção. Tá louco, como é cara. que vocês entregaram Que tão rapidez, rápido? cara. Que a gente se preocupa em entregar rápido. Então, desde o início, Criou esse a gente já via, a gente já gente, via que as legal. pessoas... Não, a gente já via a importância. O pessoal tá mais preocupado que chegue rápido do que se realmente for uma comida maravilhosa, né? E aí a gente conseguia quase sempre vender tudo. A gente não tinha... Só que aí se a pessoa ligava, dizia, não tem mais, fiz até às 11, tá escrito na aplicação. Claro, Eu entendi. justificava desse jeito, sabe? Até que, 3, 4 meses fazendo isso em casa, nos mandaram sair do condomínio. A gente tomou uma multa lá no condomínio, né? Mas faz parte, acontece. Não podia fazer em casa, Claro. beleza, faz parte. Virou comércio, não pode. Né? Mais um empurrão. Foi o empurrão que a gente teve. Pra Leva gente isso pra crescer frente. um pouquinho, Mais um cara da Clinicamp lá que mandou dizer, Sim. vaza, filho. Aí a Cara. gente foi pra um prédio perto da Lorenzetti, ali atrás da Lorenzetti, na verdade, que era do nosso padrinho esse, né? A gente ficou com a frente da casa ali, só que não tinha nem banheiro, assim, era bem precário, só que era mais longe daí do centro. Sim. E aí a gente contratou o nosso primeiro motoboy, que foi o Gabriel. E o Gabriel nos ajudou muito, assim, porque... os guris, né? Os motoboys são fantásticos, né? Os que já trabalharam conosco, assim, sem tirar nem pôr. E eles estão preocupados também com as vendas, né? Então tu vê, os caras estão ali, não vendem nada. Ele sabe, na mente dele, Se ele eles sabe. compadecem, né? Não vale a pena eu vou ficar aqui, não vou fazer uma entrega, né? Sim. E aí, na época, a gente fazia aquela marmita de isopor com divisória, porque a gente acreditava que a gente tinha que criar o nosso público. E foi o que a gente conseguiu fazer hoje, né? Mas a gente já queria fazer desde o início, às vezes no início não dá. A gente, eu quero que o pessoal que almoce comigo é o pessoal que não está acostumado a comer marmita. Que é uma coisa diferenciada, né? Que iria num restaurante, mas aqui... E um dia o Gabrielzinho falou pra nós, cara, as pessoas querem pagar barato. Ninguém quer comer nesse negócio aí. Bota uma marmita redonda que Bota é o que as as duas, pessoas querem. bota as duas então pra ver. Aí eu botei as duas. Aí deu, 2 meses, não saía nada da divisória, só saía na redonda, porque era R$2 mais barato. Juro pra vocês que ele tinha razão. Com certeza. Só que hoje a gente consegue atingir o que a gente queria atingir lá atrás. Claro. Hoje a gente tem um produto, né, que eu falo que é a marmita... Gente, é muito linda aquela É a marmita mais cara da cidade. É difícil, para quem está começando assim, sem muito investimento, é impossível fazer que nem a gente faz. Porque só a embalagem ali, a gente já parte com um valor bem alto, para quem vai pesquisar a embalagem, né? Só que hoje a gente tem um produto diferenciado. Nossa marmita, ela pode ser considerada a marmita mais cara da cidade, quem foca em delivery, né? Mas é uma experiência legal, porque vai ter Fabiana, Tati, que vão querer pagar 5, 6, 7 reais a mais, mas ter uma experiência melhor. Então hoje a gente conseguiu, só que isso leva muito tempo. Claro, porque é um processo de construção, na verdade, né? E eu também valido muito isso, que é o quanto o empreendedor está focado para aprimorar o seu brand, para aprimorar a sua entrega de valor, né? Porque se a gente for comparar, daqui um pouco dizem, mas a comida é tudo igual, mas o negócio não é igual. E o que faz a diferença é quando a gente está voltado para esse lado, de buscar um pequeno diferencial, de trazer algo diferente, de fazer o cliente, de fato, viver uma experiência. E hoje tu falou sobre vendas, eu diria que hoje
a venda, para mim, está muito mais direcionada a fazer o cliente, de fato, viver uma experiência diferenciada do que qualquer outra coisa. Então, quando se toma por baliza isso, tu pode agregar valor e ainda assim consegue se colocar no mercado. Tem algo mais que vocês queiram trazer nesse negócio? Tem uma frase muito... Pega esse código, Tati. Com quem fazer é mais importante do que o que fazer. Ah, é verdade. A gente poderia lapidar qualquer tipo de negócio. Mas talvez se eu tivesse outra parceira, se ela tivesse outro parceiro, a gente poderia ter quebrado a comida urbana. Uhum. Então é mais importante a pessoa que tu tá te juntando, que Com tá te certeza. associando, do que realmente o que tu tá fazendo. Eu acho que um time bom, ele consegue até um projeto ruim melhorar. Eu sempre começo a minha palestra assim, que eu já me imaginei dando muita palestra. Antes ele dava muita entrevista pro Jô, Só que né? o Jô Mas morreu. Antes de dormir eu ficava sendo entrevistado pelo Jô, contando os meus Agora grandes tem o feitos. Danilo Gentili, quem sabe, né? agora tem o Fabio e a Tati. E também, agora tem tem coisas que- maravilhosas. Eu diria assim, essas... Nós temos que fazer um evento com participações especiais. Já te incomodei com relação a Então, isso. assim, eu creio muito que essas boas histórias, por isso que um dos grandes propósitos do projeto, que é os Códigos do Empreendedor, é poder trazer um pouco desse nuance na simplicidade, né? E é trazer esse caráter, né, do bastidor, né? Porque quando a gente vê muitas vezes alguém que vai lá no Jô, vão pegar, né? O cara vai contar a parte boa, né? E eu acho que a gente aqui tem como propósito trazer esse bastidor, trazer essas histórias, porque quem está nos assistindo começa a identificar que não é só o que a gente vê na rede social, né, das coisas boas lá da comida urbana, quer dizer, cara, o cara teve que ralar, teve que assentar piso quando nunca fez um piso, e aí entender que uma trajetória empresarial, ela é demorada e é difícil se ajustar, né, e eu acho que a coisa mais importante para mim é isso. Então eu quero dizer que o que está rolando por aqui hoje, né, já vai chegar a muitas pessoas, mas é o início de uma jornada. Vocês ainda vão estar em grandes palcos, não tem nenhuma dúvida disso, né? Bom, obrigado. Bom, Mas pra mim eu tô realizado de estar aqui. Nossa, eu também. Não tem outro lugar que eu queria Gente, estar. eu já contando a falei história. pra vocês. Onde que vocês estavam que eu não encontrei-os antes? Mas Deus sabe de todas as coisas, me sinto muito feliz. Porque me identifico em muitas coisas. Bom, é muito a gente legal gosta essa muito de amizade. vocês também. É. Eu fiquei, quando eu tava olhando o podcast da Dal e do El, eu fiquei, eu queria tanto ir lá conversar. Aham. É legal, É assim, verdade. eu também, a gente com a Tati conversa muito sobre quem vai estar sentado aqui, de uma certa forma tem que ter uma pequena afinidade, né? Claro. Então, as pessoas que estiveram conosco aqui até agora, elas, de uma certa forma, têm uma certa proximidade e uma afinidade, porque é muito legal, eu penso que a gente está aqui num podcast, está fazendo algo bem importante, impactante, mas essa afinidade ela é necessária para que tenha essa naturalidade. Eu acho que é isso. O conceito dos Códigos do Empreendedor é trazer insights valiosos de forma simples, clara, objetiva, que possa ajudar as pessoas que muitas vezes vão estar precisando de uma palavra, de um apoio, para dizer o seguinte, é hora de seguir, né? O perrengue está aí, mas eu preciso andar. Eu preciso fazer um acréscimo aqui, sabe? Eu acho que a gente foi ajudado ao longo da nossa vida por muitas pessoas, né? Mas teve uma pessoa em especial que acreditou na gente em épocas que pelo menos eu não acreditava, que é o Ricardo Maná. Ele é o dono da peça que a gente aluga hoje, né? Quando a gente alugou, era uma pecinha de, 30 metros quadrados. Muito pequeno. E a gente foi crescendo e ele se comprometeu a reformar tudo para nós. Então, ele triplicou o nosso espaço, fez tudo da forma que a gente precisava, sem nos cobrar um centavo. Ainda nos acomodou numa peça do lado, que é onde era o estúdio de confeitaria da esposa dele, para a gente trabalhar durante esse 1 ano da obra. E hoje a gente ocupa, porque ele fez uns apartamentos, né, em cima da comida urbana. Hoje nós ocupamos 4 dos 8 espaços que ele tem para alugar. E o Ricardo, assim, é uma pessoa que ele nos trata como filhos, né? E eu sou muito grata, porque Que legal. sabe assim, eu não sei se eu teria essa coragem de investir. Ele viu 2 jovenzinhos que vendiam 20 almoços por dia.
e ele encarou uma obra acreditando que um dia no futuro aquilo ia recompensar. Legal. E o nosso contrato é de boca. Olha aí. É que acontece? É network, né? É isso que eu falo, sabe? A gente tem que se conectar com as pessoas e ser verdadeiro, porque uma hora o network pode salvar a gente, né? Então eu sempre comento, a gente pode perder tudo hoje. Eu consigo recomeçar pelos contatos que a gente tem, não por interesse, mas porque as pessoas sabem da nossa idoneidade. Verdade. Isso Então, é o que tem mais valor, cara. A nossa palavra tem valor, né? O que tem mais valor nessa relação e a importância do empreendedor compreender isso, que a relação, o networking tem que estar acima de qualquer coisa. O negócio, ele vai suprir uma necessidade, mas quando o empreendedor tem clareza de que antes está a relação de satisfação, de atender a necessidade, o sucesso ele é garantido. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estarem aqui. E certamente nós vamos estar aqui com mais episódios. Espero que você curta. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, curta e compartilha com o maior número de pessoas e empreendedores, porque eu tenho absoluta convicção que a pessoa que receber esse podcast vai aprender muito, tá bom? Um grande beijo e nos vemos no próximo episódio do Os Códigos do Empreendedor. Isso aí.